Sim, meus caros, o café com teu pai continua rendendo. E ainda vai continuar por um tempo, né, mano? Porque o maluco não vai parar e nem a gente quer que ele pare. Só que acontece, esse conteúdo aqui de hoje, eu acho ele muito pertinente porque, irmão, parece que existe, assim, um esforço monumental de muitas dessas criadoras de conteúdo, sobretudo as que são mais relevantes. Tipo essa aqui, a semana aqui ela tem um perfil já um pouco mais relevante, né? Já é um perfil grande e tal. Existe esse esforço monumental em não entender o ponto do cara. Em simplesmente pegar o que fala o camarada, bater no espantalho, distorcendo toda a ideia do vídeo e simplesmente passar a ideia de que homens que têm vontades próprias e que têm discursos próprios e que são contrários a coisas como promiscuidade são um bando de misóginos e machistas. E a gente vai hoje aqui simplesmente jogar um pouco de água nesse café. Entendeu? Vem comigo. Se homem pode sair com várias, eu também posso. Se homem pensa só em sexo, então agora eu também vou usar e descartar. E elas não percebem que esse comportamento é o que mais alimenta o que elas chamam de machismo. São elas quem mais influenciam os homens a tratá-las como objeto. Isso porque elas se comportam dessa forma. O homem usa e a mulher acha que tá no controle. É engraçado como uma mulher conquistar a liberdade é sinônimo de se igualar ao que o homem tem de pior. É engraçado porque não é verdade. Fun fact: a liberdade sexual é um direito humano reconhecido literalmente pela OMS. Então o problema nunca foi sobre o que as mulheres fazem. É engraçado ela citar isso da OMS como se isso livrasse o fato de que a OMS ainda é uma organização controlada por governos. Tipo assim, eu não sei se vocês entendem mais. Como é que ela quer simplesmente dar credibilidade a algo que a OMS está dizendo no que diz respeito a, por exemplo, sexualidade, por exemplo. Mas enfim, vamos continuar aqui logo mais, que eu tenho mais coisa pra falar. E sim por elas serem punidas por fazerem o que elas fazem. O machismo sempre foi sobre os homens quererem controlar o corpo das mulheres, então como diabos isso seria culpa das mulheres? A conta não fecha, a matemática não funciona. Se a mulher tá escolhendo com quem e com quantos ela fica, ela não tá reforçando o machismo, ela simplesmente tá escolhendo ter liberdade sobre a própria vida, o que é um direito básico. O que de fato reforça o machismo é o homem achar que ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser, enquanto a mulher tem que ficar numa prisãozinha, sem poder fazer o que ela tem vontade. E quando a mulher sai dessa prisãozinha e faz o que ela tem vontade, ela é taxada de puta. A verdadeira igualdade e liberdade não é sobre imitar o comportamento dos homens. É sobre fazer o que eles sempre fizeram, só que sem ser julgada. E esse que é o ponto que ela não entende. Quando vocês vão parar para observar na sociedade, e eu acho que ela realmente não quer entender isso, ou ela tá se esforçando para fingir que não entende, é que não é todo homem que de fato tem uma vida libertina e consegue transar com tantas mulheres por ano. Na verdade, cara, para ser muito específico, a maioria dos homens, se eu pudesse chutar um número alto, a maioria dos homens normais, sobretudo da minha geração, vão ter transado ali com uma média de 8 mulheres até a época em que eles casam e têm filhos e constroem uma família. Quando muito, sabe? Quando eu paro pra lembrar dos meus amigos de rua, assim, a maioria chegou ali nos seus 20 e tantos anos tendo tido sexo com no máximo umas 2 garotas, entendeu? E elas namoradas. Ainda mais na minha época, eu tenho 32, vou fazer 33, o ficar era literalmente ficar de beijo. Você tinha um amigo ou outro, cara, que tinha mais tato social com mulheres. Então, dizer que as mulheres estão jogando no mesmo game que os homens em termos de liberdade é balela, porque se você for colocar qualquer mulher minimamente, tá, atraente pra competir com um homem no jogo da liberdade sexual, cara, qualquer homem vai apanhar de lavada. Um cara nunca vai conseguir acompanhar a mulher na ideia de quem consegue ter relação íntima com o sexo oposto. Então, sinceramente, esse tipo de discurso não cola. Porque se eles não são julgados, a gente não precisa ser julgada também. Muita gente comentou falando que, mas eu não quero ficar com uma mulher rodada. Então não fica. Não é só porque você não quer ficar com uma mulher rodada que nenhuma mulher pode ficar com quem ela quiser. Eu, particularmente, Eduarda, eu também não gostaria de ficar com um homem que já ficou com muita gente. Mas isso é uma opinião minha, não é uma regra. E não é por isso que todo homem vai parar de ficar com todo mundo só porque eu quero um homem casto. Gente, gosto não se discute. Tem gente que vai querer ficar com tal pessoa mesmo sabendo do passado dela, e tem gente que não vai querer ficar com tal pessoa por conta do passado dela. Isso é um direito de cada um. Agora, o que não é seu direito é você achar que todo mundo tem que ser casto, que todo mundo tem que caber numa caixinha, que todo mundo tem que ser conservador. Porque, gente, liberdade sexual é algo intrínseco ao ser humano. Por que o cara não pode ter essa opinião? Eu realmente gostaria, se essa menina chegar ao meu vídeo, eu realmente gostaria que ela respondesse. Pode ser num vídeo no TikTok, pode pegar corte do meu vídeo, eu não vou reclamar. Pode pegar o corte, se for o caso. Só me responda. Por que os homens não podem ter a opinião de que mulheres não deveriam estar nesse nível de promiscuidade? Porque uma coisa é a minha opinião. Agora, outra coisa
por exemplo, os homens de fato tentarem impedir. Eu não sei vocês, mas eu não estou vendo nenhum homem tentando impedir, exceto, de repente, um pai de uma menina, um pai de uma filha que está ali nos seus 14, 15 anos, fazendo de tudo possível, colocando quase para sua força-tarefa familiar para vigiar a menina, né, tios e primos, isso que, cara, aí é cada um, irmão. Eu não vou me meter na família dos outros, entendeu? Agora, não estou vendo nenhum homem indo na sociedade tentando passar, por exemplo, leis anti-promiscuidade, tentando trazer, por exemplo, conceitos do islamismo. Não estou vendo ninguém fazer isso. Muito pelo contrário, o que eu estou vendo é um bando de mina simplesmente se entregando, né, a esse jogo aí da liberdade desenfreada e os homens aproveitando, enquanto criticam. Sim, é a nossa hipocrisia. A gente critica, mas o homem usufrui o máximo que puder. Entendeu? Mas, no modo geral, não estou vendo nenhum homem, literalmente nenhum, tentando, de fato, em termos práticos, impedir as mulheres de praticarem a questão da liberdade sexual, cara. Isso é loucura o que ela tá falando. Ficar odiando mulheres que têm as mesmas atitudes que os homens, isso que é reforçar o patriarcado, isso que é reforçar esse sistema opressor. Vale ressaltar que eu sou estudante de psicologia, mas isso não sei o que estou dizendo. Se você abrir o Google acadêmico e pesquisar sobre esse assunto, você vai ter mais de 100 artigos falando sobre essa construção social. Então, não sou eu que estou dizendo isso não, tá? Então, acho que deu, né? Eu acho que também ela não entendeu que um artigo científico não necessariamente é a verdade absoluta. Artigo científico é alguém que pensou numa ideia e tentou explorar aquela ideia colocando exemplos e testando na prática. Aí você vai ver, você tem que levar em consideração os vieses daquela pessoa, no que ela está tentando se basear. Se essa pessoa ela não é de fato enviesada, né? Novamente falando dos vieses, então, cara, você vai ter infinitos artigos tentando provar um ponto. Mas qual é o viés político dessa pessoa? Essa pessoa vem de qual movimento, né? Artigos feitos na época do auge do empoderamento sexual, ainda mais se forem de pessoas mais ligadas à vertente progressista, tendem a querer embasar positivamente a ideia da liberdade sexual. Então, não, eu não confio em estudo só porque tem alguém assinando embaixo. É uma pessoa que pensou numa ideia e tentou testar na prática e que possa ter colocado um viés por detrás desse estudo. Então, não adianta. Mas agora, uma questão é o seguinte. O que nós podemos aqui conversar, e isso não tem o que falar, aqui é o seguinte. Existe sim uma diferença muito drástica na forma como a sociedade enxerga o homem, que ele de fato tem, né, uma vida mais libertina e que ele dorme com muitas mulheres, e a forma como a sociedade vê as mulheres que também o fazem. A parte que eu acho que é pura desonestidade me leva a dois braços possíveis. Primeiro, a ideia dela comparar o homem comum ao homem libertino, como se todo homem fosse de fato libertino e tivesse capacidade de ser libertino na sua plenitude, né? Sim, os homens de modo geral desejam ter abundância sexual, mas poucos de fato conseguem. Sobretudo na fase ali juvenil, em que o cara não tem nada especial, ele é pobre, de repente não tem nem carro, não tem nem dinheiro para poder sair e chamar mulheres para sair, entendeu? Esse foi o caso de quase todos os meus amigos, irmão. Tá? Os caras que de fato iam ter muito sucesso com mulheres e levar muitas pra cama, eram caras muito fora da curva, seja por questão de beleza ou por questão mesmo de um instinto natural, né? De caça, e um cara que tem mais habilidades naturais com mulheres. Então é muita desonestidade. Segundo que, novamente, nenhum cara está tentando frear a liberdade sexual feminina. Sim, eu acho completamente válida a ideia do homem criticar, assim como os homens o devem fazer. O que ela está tentando fazer, assim como várias outras influenciadoras, é tentar simplesmente colocar no consciente coletivo que o homem não tem esse direito. É basicamente vontade de censurar o que o homem quer dizer. Entendeu? Simplesmente retirar a nossa liberdade de expressão. Cara, eu sou Felipe. Se eu tiver uma opinião X, eu tenho o direito de dar essa opinião. No momento em que eu infringir o direito do outro, simplesmente caluniando, ou então cometendo algum crime contra uma pessoa individual, um CPF, ou até mesmo um CNPJ, processo existe aí para isso. Agora, querer problematizar a opinião do homem, por mais merda que você ache, querer problematizar, isso pra mim é inaceitável. E é por isso que eu tenho visto essa onda aí de meninas tentando cancelar o Café com Teu Pai. E eu ainda vi gente falar, não, porque ninguém está tentando te censurar. Não está tentando censurar? Eu cansei de ver uma penca de comentários nesses vídeos dessas pessoas, de meninas aí levantando nos comentários. Gente, vamos nos unir para derrubar o canal do Café com Teu Pai. Vamos nos unir e denunciar em massa. Isso não é tentativa de censura? Se isso não for censura, eu não sei o que é. Entendeu? Calar à força aquilo que você não pode controlar e que não tem de fato um crime por detrás é censura. Querer criminalizar uma opinião é censura. Não é como se o cara estivesse, por exemplo, simplesmente defendendo
crimes tão hediondos como, por exemplo, aquilo que aconteceu na Alemanha no passado, né? Que o YouTube não gosta que a gente deu os nomes corretos aos bois. Você, por exemplo, propagar aquilo como algo legal, como algo que deveria estar acontecendo, isso de fato é um crime. Porque tem um crime por detrás. Agora, simplesmente dizer que promiscuidade feminina é uma porcaria, que isso deveria acabar, ou dizer que, por exemplo, que uma moça, né, que teve muitas experiências e, portanto, elevou ali, né, o seu status de experiência, por assim dizer que isso é ruim, olha, evite esse tipo de parceira na sua vida, querer criminalizar isso, querer proibir as pessoas de dizerem isso, porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu não estou vendo nenhum homem tentando barrar, censurar, ou então problematizar, tentando tornar, por exemplo, crime de opinião uma menina falar que não se deve namorar um homem pobre. O que eu já trouxe aqui, né? Nossa, e nem aquela tal de Paloma Mona Lisa falou uma vez, né? Se o namorado perder o emprego, termina com ele, pô. Espera ele se recolocar no mercado de trabalho, porque não. Entendeu? O que mais tem menina falando essas coisas, cara? Que não. Você não merece ficar ajudando um liso a ser alguém na vida. No dia em que você ajuda um liso a ser alguém na vida, que ele tem dinheiro, ele vai lá e te larga pra ficar com outra, mais bonita. Problematizando conceitos completamente subjetivos, completamente abstratos e completamente hipotéticos. Vocês entendem? Vocês não veem a gente tentar censurar nenhum canal feminino que ensina, por exemplo, mulheres a darem o golpe da pensão socioafetiva. A gente pega e a gente fala assim, ó, isso aqui é bizarro, cuidado. Então isso aqui te leva a um problema X, que é o problema de você se relacionar com a pessoa que tem filho. É isso que a gente faz. Tá vendo? É por isso aqui que é um problema. Olha o que ela tá falando aqui. Isso aqui é, de fato, tem uma possibilidade de acontecer com você. Mas a gente não tá tentando derrubar esses vídeos. Vamos denunciar em massa. Vamos denunciar em massa. A gente acha isso criminoso, é um estelionato. Mas a gente não tá lá denunciando. A lei não diz que é estelionato, então a gente não tá denunciando. Agora, problematizar a opinião do cara sobre a promiscuidade feminina? Não, minha querida. É opinião. Tipo assim, por mais imbecil que você ache, temos o direito de dizer. Cara, vocês não são ninguém para determinar o que é e o que não é legal de ser dito. E é por isso, novamente, que eu falo. O sonho desses grupos aí de esquerda é simplesmente passar essas leis de controle de internet. Porque uma vez que eles conseguem isso daqui, eles vão determinar exatamente o que é e o que não é crime de opinião. E com esse tipo de coisa sendo sacramentado na internet, mano, a gente fica na mão dessa gente, entendeu? Uma questão de liberdade de opinião, né, a liberdade de expressão, se torna algo muito subjetivo. Afinal de contas, o que é, né? O que é a liberdade de expressão se tem agressão no meio? Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. É simplesmente um absurdo, cara. Um absurdo. Eu não tô necessariamente dizendo que essa mina tá falando isso, entendeu? Ela não necessariamente disse isso, tá? Ela não tá dizendo que a gente tá cometendo crime, pelo menos eu não vi ela falando isso em nenhum outro vídeo, mas, por exemplo, taxar de misoginia é uma forma de dizer que isso aqui é um crime, porque a misoginia é um crime, né? Até onde eu sei. Mas enfim, quero ver a opinião de vocês, meus caros. Café com teu pai, ela dando um triplex, as pessoas tentando determinar o que pode e o que não pode ser dito. Que sociedade de merda que a gente tá vivendo, parceiro.